Capítulo 1. Uma hora com George Miller. No dia quente de verão, eu caminhava lentamente pelos sombreados bosques de Heslow Hill, Bristol. De um ponto elevado, avistei os imensos edifícios que abrigavam mais de 2.000 órfãos, construídos por um homem que dera ao mundo uma mais notável lição objetiva de fé jamais vista. A primeira casa estava à direita, ali, no meio do seu próprio povo. Num simples e modesto apartamento vivia o santo patriarca George Miller. Passando pelo portão da residência, parei por um momento para olhar a casa número 3, uma das 5 construídas no valor de $6 milhões. A campainha foi atendida por um órfão, que me conduziu por uma elevada escadaria de pedra a uma das salas privadas do venerável fundador daquela grande instituição. Sr. Miller atingira a respeitável idade de 91 anos. Ao parar diante de sua presença, um sentimento de veneração invadiu-me. O ser. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Levítico, capítulo 19, versículo 32. Ele recebeu-me com um cordial aperto de mão e deu-me boas-vindas. É algo singular estar na presença de um simples homem, por meio de quem Deus tem executado uma poderosa obra. Não é apenas ouvir o tom de sua voz, é o privilégio de entrar em contato com seu espírito e sentir o aconchego da sua alma respirando conosco. A comunhão desta hora estará gravada em minha memória enquanto eu viver. Esse servo do Deus Altíssimo abriu seu coração para mim, aconselhou-me, orou comigo, abençoou-me. Na hora que passamos juntos, a fonte da grande força espiritual de George Miller ficou claramente manifesta. O santo ancião, com todas as faculdades lúcidas, foi eloquente o tempo todo em um só assunto: o louvor de Yahvé, o grande ouvidor e respondedor das orações do seu povo. Eu mesmo falei muito pouco. Sempre achou o Senhor Deus fiel às suas promessas, Sr. Miller? Sempre. Ele nunca me faltou. Por cerca de 70 anos, cada necessidade relacionada a este trabalho foi suprida. Os órfãos, desde os primeiros até agora, chegaram a um total de 9.500, mas eles nunca ficaram sem uma refeição. Centenas de vezes começamos o dia sem um centavo, mas nosso Pai Celeste mandou o recurso no momento exato em que realmente era requerido. Não houve nenhuma só vez em que ficássemos sem uma saudável refeição. Durante todos esses anos, tenho sido capacitado para confiar somente no Deus vivo. $7.500.000 foram enviados como resposta de oração. Ninguém jamais poderá dizer que eu lhe pedi um centavo. Não temos comitês, coletores, eleições ou fundações. Tudo tem vindo em resposta a orações confiantes. Deus tem muitas maneiras de mover os corações dos homens para nos ajudar, em todo o mundo. Enquanto oro, Ele fala a um e ao outro, neste e naquele continente, para nos mandar auxílio. Recentemente,
enquanto eu pregava, um senhor assinou um cheque com grande quantia e me deu quando terminou a reunião. Tenho lido a respeito de sua vida, Sr. Miller, e notei o quanto sua fé foi provada. Ainda é assim? Minha fé é provada agora tanto quanto antes, e minhas dificuldades são maiores do que anteriormente. Além das nossas responsabilidades financeiras, constantemente temos de achar ajudadores adequados e providenciar lugares apropriados para centenas de órfãos. Então, os fundos estão sempre escoando. Recentemente, quase chegamos ao fim do nosso suprimento. Convoquei meus amados auxiliares e lhes disse: orem, irmãos, orem. Imediatamente, $500 foram enviados, depois 1.000 e em poucos dias 7.500 vieram. Mas temos sempre de estar orando, sempre confiando. É bom confiar no Deus vivo, porque Ele disse: não te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Espere grandes coisas de Deus, e grandes coisas você terá. Não há limites para Ele. Louvores para sempre ao seu nome glorioso. Louvemos ao Senhor por cada coisa. Eu o tenho louvado muitas vezes, quando Ele me envia 10 centavos e também quando me manda $60.000. Acho que o Senhor nunca pensou no fundo de reservas. Fazer isto seria uma grande tolice. Como eu iria orar se tivesse reservas? Deus poderia dizer: apresente suas reservas, George Miller. Oh, não, nunca pensei em tal coisa. Nosso fundo de reservas está no céu. O Deus vivo é nossa suficiência. Tenho tido confiança nele tanto por $1 como por 1.000 e nunca confiei em vão. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos capítulo 34, versículo 8. Certamente o Senhor nunca pensou em economizar para si mesmo? Nunca me esquecerei a maneira digna que me respondeu aquele poderoso homem de fé. Até então ele estivera sentado à minha frente, com os joelhos perto dos meus, mãos cruzadas, olhos exprimindo calma, quietude, espírito meditativo. A maior parte do tempo tinha-se inclinado para a frente, olhar fixo no chão, mas agora sentou-se ereto e por alguns momentos prescrutou minha face com uma gravidade que parecia penetrar minha própria alma. Havia grandeza e majestade em volta daqueles penetrantes olhos tão acostumados a visões espirituais e a olhar as coisas profundas de Deus. Não sei se a pergunta soou-lhe como uma coisa sórdida ou tocou um oculto remanescente do velho homem, a qual se refere nos seus discursos. De qualquer forma, não havia nenhuma sombra de dúvida de que ela alvoroçara todo o seu ser. Depois de uma breve pausa, durante a qual o seu rosto foi um sermão e a profundidade dos seus olhos claros chisparam fogo, ele desabotoou o paletó e puxou do bolso uma antiquada bolsa com marcas circulares no meio, indicando o formato de moedas. Colocando-a em minhas mãos,
disse claramente: tudo de que sou possuidor está nesta bolsa, cada centavo. Economizado para mim? Nunca! Quando o dinheiro é enviado para mim, para o meu próprio uso, eu transfiro para Deus. Mais de $5.000 foram enviados de uma vez, mas não considero tais dádivas pertencentes a mim. Pertencem àquele de quem eu sou e a quem eu sirvo. Economizar para mim? Não ouso economizar. Isto desonraria meu amável, gracioso, todo generoso Pai. Devolvi a bolsa ao Sr. Miller. Ele me disse a soma nela contida e o que ele mesmo dera ao orfanato e à instituição do conhecimento das Escrituras. Este assunto, porém, bem como alguns outros, não estou autorizado a revelar. Havia um brilho de entusiasmo no rosto daquele idoso e fiel homem de Deus enquanto relatava algum dos incidentes relativos às excursões evangelísticas em 42 diferentes países. O Sr. Miller começou suas viagens aos 70 anos e continuou até os 87, de 1875 a 1892. Contou como, ao viajar para diferentes lugares, algumas vezes distantes um do outro milhares de milhas, suas necessidades foram supridas. Relatou como centenas de milhares de homens e mulheres de quase toda a nação tinha vindo ouvi-lo, e seu grande tema era a simples mensagem da salvação, o encorajamento aos crentes para que confiem no Deus vivo. Ele me contou que orava mais por estes sermões do que por qualquer outra coisa, e que por muitas vezes o tema não lhe era dado até que ele subisse os degraus do púlpito. Embora estivesse orando por ele toda a semana, perguntei-lhe se dedicava muito tempo à oração. Horas, todos os dias, respondeu ele, mas vivo em espírito de oração. Oro enquanto ando, quando me levanto, e as respostas estão sempre vindo. Dezenas de milhares de vezes minhas orações foram respondidas. Uma vez que estou persuadido de que o que peço é correto, levo em oração até chegar ao fim. Nunca desisto. Estas palavras foram ditas em tom exultante. Havia nelas um toque de triunfo e o semblante do homem foi iluminado com um santo gozo. Levantou-se do seu lugar enquanto as proferiu e andou acercando-se da mesa.